Olá, pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo de exercícios, dessa vez sobre bateria, melhor ainda, quantidade de energia em ampere-hora, a quantidade armazenada e a quantidade disponível. Fazer alguns exercícios para determinar quanto tempo uma bateria pode ficar alimentando um circuito, né? Eu vou fazer circuitos simples, com lâmpada, com LED, mas a ideia pode se estender para qualquer outra coisa, não tem nenhum problema. Então, vamos lá. Eu vou usar como exemplo, para o cálculo, uma bateria de automóvel de 12 volts, 65 ampere-hora. Então, aqui já tem uma característica importante, que é a quantidade de energia em ampere-hora, o produto ampere-hora. 65 ampere-hora é a quantidade de energia armazenada. Não é exatamente a quantidade de energia disponível. Por uma razão técnica, se você esgotar totalmente a energia de uma bateria, rapidamente ela degrada os componentes internos dela. No caso, uma bateria de automóvel, o conteúdo dela são placas de chumbo e uma solução em água de ácido sulfúrico. Então, um constante carrega-descarrega, como se chama tecnicamente, descargas profundas, em que você usa toda a energia disponível até quase que esgotar a bateria, depois repõe a carga. Tudo isso degrada rapidamente o material. Cada vez que você faz a reação química de eletrólise lá dentro da bateria, gera calor e a quantidade de material usada reage quimicamente com o eletrólito na solução da água, e isso tira e põe material. Degradando, vai gastando o material, as placas de chumbo vão se gastando, vai depositando no fundo da bateria sulfato de chumbo, e a área das placas vai diminuindo. E com isso, a quantidade de energia que ela pode armazenar, com o passar do tempo, também vai diminuindo. Então, ao fim de, por exemplo, 2 anos, 3 anos, a bateria geralmente perde metade da sua capacidade de reter energia. Então, quanto mais lenta for a carga e quanto mais lenta for a descarga, melhor para a vida útil da bateria. Então, vamos lá. Você tem a tensão elétrica da bateria, 12 volts, e a quantidade de energia armazenada, 65 ampere-hora. Se você multiplicar um pelo outro, você tem a quantidade de watt-hora, e que dá a potência, né? Mas como nós vamos trabalhar com 12 volts fixo, não precisamos trabalhar com potência. Algumas baterias de telefone celular já vêm especificação não mais em ampere-hora, mas vem atualmente em watt-hora, né, ou miliwatt-hora. Tudo bem, tanto faz. Então, vamos a um exemplo aqui. Se eu pegar uma lâmpada, existem lâmpadas de automóvel, para simplificar, eu vou usar uma lâmpada com um valor que eu vou determinar aqui, a potência dela, para facilitar o cálculo, né? Comercialmente, as lâmpadas de 12 volts para automóvel, elas costumam ser de 5 watts ou de 21 watts, né? Mas isso aqui é o valor comercial. Para facilitar as contas aqui, eu vou usar uma lâmpada inicialmente de 12 watts. Isso facilita, porque trabalhando com 12 volts, se você fizer o cálculo aqui, a potência, a tensão elétrica vezes a intensidade corrente, então você tendo aqui 12 watts com uma tensão de 12 volts, a intensidade tem que ser de ampere, né, para produzir os 12 watts de luz e calor produzidos pela lâmpada quando aplicados 12 volts nos terminais dela. As lâmpadas, geralmente, ela tem um terminal aqui, na lateral. Vou ligar aqui no borne positivo, tanto faz, não tem polaridade, qualquer que seja a polaridade, a lâmpada vai acender do mesmo jeito, sendo uma lâmpada de filamento de tungstênio clássico, né?
E essa lâmpada ligada na bateria de 12 volts, no meu exemplo, vai produzir 12 watts de luz e calor. Boa parte da energia de uma lâmpada é desperdiçada sob a forma de calor. Aliás, a maior parte, o rendimento de uma lâmpada de filamento de tungstênio, o rendimento dela é muito baixo. Bom, baseado nisso aqui, baseado no fato de que essa lâmpada, ao ser ligada na fonte 12 volts, na bateria de 12 volts, vai fazer circular uma corrente de 1 ampere, imediatamente a gente percebe que aqui, 65 ampere hora, se você dividir essa quantidade de energia pela corrente que circula, observe que você resulta numa quantidade de horas. Você cancela a unidade ampere e fica com a quantidade de horas. Se você usar os 65 ampere-hora dela com uma lâmpada drenando uma corrente de 1 ampere, você terá 65 horas de utilização total, para esgotar totalmente a energia da bateria. Aí é que entra a regra para não esgotar totalmente a energia da bateria. Uma bateria de automóvel, o clássico é você utilizar apenas 50% da energia armazenada. Então, a energia disponível é 50% da energia que está armazenada. Nesse caso, basta dividir a quantidade de horas por 2, metade da quantidade de horas, que dá 32 horas e meia, ou 32 horas e 30 minutos. Esse seria o tempo que você poderia deixar a lâmpada acesa, conectada na bateria, sem que esgotasse totalmente a energia da bateria. Só para lembrar, vou passar para um outro exemplo, mas só para lembrar, já foi explanado em outra oportunidade, a tensão da bateria, ela é produzida por 6 compartimentos. A bateria de chumbo ácido, a bateria de automóvel de chumbo ácido, ela tem 6 compartimentos com as placas mergulhadas na solução de ácido sulfúrico. Então, seria isso aqui, aproximadamente. 1, 2, 3, 6 células com 2 volts cada célula. Isso é a tensão nominal. Então, vamos anotar aqui, tensão nominal. Por que a expressão nominal? Porque é uma média dos valores, né? Uma média das medidas encontradas. Não é um valor exato, depende da quantidade de energia armazenada, depende da qualidade do chumbo usado, depende da qualidade da solução. Então, nesse caso, é importante saber que quando se diz que uma bateria é de 12 volts, esse valor é o valor nominal. Como numa pilha, por exemplo, de 1,5 volt. 1,5 volt é a tensão nominal da pilha. Mas é considerado que a bateria descarregada ela tem 1,8 volt em cada célula. E quando está carregada, a tensão dela é de 2,2 volts por célula. Então, se você multiplicar por 6, aqui dá 6 mais 4,8, 10,8. 10,8 volts. E 2,2 vezes 6 células, elas estão ligadas em série, somando os 12 volts. Então, aqui dá 12 mais 1,2, 13,2 volts. Então, esses seriam os limites. Quando ela está no seu limite de descarga, de uso, a tensão pode chegar a 10,8, praticamente 11. E quando está totalmente carregada, você medindo ela em vazio, a expressão em vazio significa que é sem consumo, em circuito aberto.
sem carga, sem carga no sentido de que não há um circuito drenando carga elétrica dela, né? Então, ela está totalmente armazenada, a carga elétrica armazenada nela, e você mede a diferença de potencial nela, nos terminais dela, e você encontra, por exemplo, 13,2 volts. Isso é o normal de se encontrar numa bateria carregada. E quando ela está descarregada, seu limite, claro, se você drenar mais a energia dela, ela vai continuar funcionando, mas é o que eu já expliquei, vai degradar o material, vai estragar rapidamente o material. Ela é feita para durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo das condições de temperatura. Geralmente o frio danifica muito rápido a bateria. O frio é um fator que reduz a qualidade da reação química dentro dela, né? Então, isso degrada o material dela rapidamente também. E então, abaixo de 10,8 volts, seria considerada a bateria já descarregada. Não deve ser colocada em uso, deve ser colocada em recarga, né? E quando está em carga, durante a carga, então vamos anotar aqui, durante a carga, a tensão pode chegar a 14 volts. Durante a carga, 14 volts. Então, se você medir nos terminais da bateria, enquanto ela está sendo carregada, você pode encontrar 14 volts. Mais do que isso, se a tensão tiver superior a 14 volts, pode-se começar a suspeitar de que a resistência interna da bateria está aumentando. O que seria a resistência interna da bateria aumentando? As placas estão diminuindo a sua área. Então, a área de contato entre a placa e o eletrólito, a solução, isso diminui o contato elétrico das placas de chumbo com a solução de ácido sulfúrico. Isso diminui a área, aumenta a resistência elétrica de contato. Então, isso aumenta a resistência interna da bateria e a tensão pode ficar superior a 14 volts, porque durante a carga, como você está injetando corrente elétrica, fazendo eletrólise dentro da bateria, isso pode produzir diferenças de potenciais maiores do que aquelas previstas, de 2,2 volts por célula. Então, até 14 volts é aceitável, porque esse 0,8 volts que está faltando aqui, para chegar a 14, ele serve para vencer exatamente essas resistências internas. E as perdas de eletrólise, que são grandes. A eletrólise não é um trabalho químico, elétrico, de grande eficiência, perde-se muita energia, produz-se muito calor durante a eletrólise, a bateria aquece muito, e essa quantidade de energia, gerando calor, ela é desperdiçada, não é aproveitada. Assim você está impondo energia a ela, né? Então está perdendo energia. Se a tensão ultrapassar 14 volts, então significa que a bateria está com defeito. Então 16 volts, tensões como 16 volts, como 18 volts durante a carga, isso é altamente suspeito. Então significa que essa bateria já está na hora de ser substituída. Muito bem. Por outro lado, se você medir uma bateria que deveria estar carregada com seu valor nominal perto de 12 volts, ao medir a tensão dela de circuito aberto, se você encontrar 10 volts, por exemplo, sabendo que ela não está descarregada, ela recebeu carga recentemente, mas você encontra 10 volts nela em circuito aberto, significa que uma das células dela entrou em curto. As placas geralmente empenam e encostam numa outra e produzem um curto-circuito e elimina do circuito aquela célula, um compartimento desse. Também pode haver depósito de sulfatação no chumbo, do chumbo no fundo da bateria, e esse material vai depositando, empurra as placas e provoca um curto-circuito entre as placas, uma encosta na outra, apesar dela ter um separador dentro dela. Mas esse é um indício. Então, vamos a mais um exemplo de quantidade de energia disponível. A propósito da deposição de sulfato de chumbo na caixa da bateria, existem
chamadas estacionárias de uso profissional, geralmente usadas em equipamentos eletrônicos de uso permanente, né? Estações e coisas assim, e que recebem carga ou por rede elétrica ou por módulos solares, eólico, não importa. Quando você tem uma bateria de uso estacionário, ou seja, ela não está num automóvel, ela está colocada no chão ou numa prateleira, uma coisa assim, e ela fica ali meses nessa posição, você observa na construção da caixa dela que ela é mais alta, e elas têm placas de chumbo com maior espessura. Então, ela tem resistência elétrica mais baixa, interna. Ela dura muito mais estando estacionária ou estacionada, né? Então, essa expressão bateria estacionária refere-se às baterias que foram feitas para ficarem em uso sem movimento. O que acontece? As baterias nos automóveis, como o automóvel está sempre em movimento, ele agita a solução pelo movimento do carro, e isso reduz o problema da deposição no fundo, porque a solução acaba diluindo essa deposição ali no fundo, e ela não acumula a ponto de encostar nas placas. Uma das coisas que você observa é que a bateria estacionária é mais alta, a caixa dela é mais alta. É uma das coisas, bem mais pesada também. Ela tem muito mais material, justamente para durar muito mais. No automóvel, basicamente, ela é usada muito na partida do automóvel ou quando o automóvel está com o motor desligado e algum equipamento eletrônico ligado. Muitos equipamentos estão ligados permanentemente no automóvel e está consumindo energia da bateria. Assim que o motor é posto em funcionamento, o alternador acoplado ao motor, por correia, ele produz energia e a tensão dele, então, tem um sistema de regulador de tensão, regulador de carga da bateria, que repõe a carga da bateria até a tensão de 14 volts durante a carga. Estando carregada, ele desliga automaticamente e assim por diante. Muito bem. Vamos a mais um exemplo aqui. Então, agora, eu não vou desenhar novamente a bateria, eu vou colocar a simbologia da bateria. Então, aqui é o símbolo de uma bateria. Então, está aqui. Do lado aqui do símbolo, eu vou colocar as características dela. 12 volts, de novo, eu vou colocar 65 ampere-hora, quantidade de energia dela. Não se marca o positivo e o negativo, porque já é convencionado que o traço maior é positivo, o traço menor é negativo. Então, aqui usa-se duas células para representar o fato de que a tensão dela é mais alta do que uma célula simples. Então, se fosse uma pilha, seria representada desse jeito aqui. Uma pilha, 1,5 volt, por exemplo, ainda que fosse uma célula de 2 volts, né? Mas que fosse apenas uma célula, então representaria com um traço grande e um traço pequeno, um traço maior, menor. Como aqui representa a associação de várias células, não teria sentido representar aqui 6 células. Então, o clássico é representar assim, 2 traços grandes e 2 traços pequenos, mostrando que ela é resultado de uma associação de células, né, para produzir a tensão de 12 volts. Então, aqui eu vou desenhar os 2 terminais, esses seriam os 2 terminais de ligação, positivo e o negativo. Desenhar a lâmpada, uma lâmpada conectada. Vou começar exatamente pelo exemplo que eu comecei na lâmpada de automóvel, com 12 watts. Então, esse aqui é o símbolo usado para a lâmpada. Está aqui do lado, eu coloco as características elétricas dela, 12 volts, para manter o mesmo exemplo. E aí, então, na hora que a lâmpada é conectada na bateria, circula uma corrente elétrica por aqui, uma intensidade de corrente elétrica, que pode ser calculada, então, pela potência da lâmpada. Então, 12 watts igual a 12 volts vezes a intensidade de corrente elétrica. Então, você traz para cá dividindo, 12 watts dividido por 12 volts igual a 1 ampere. O watt por volt, 1 ampere.
12 por 12, 1. Então, a corrente que passa pela lâmpada, drenada da bateria, é uma corrente de 1 ampere. Faz circular da bateria do terminal positivo para o negativo, usando o sentido convencional. Então, 1 ampere. E, portanto, se ela tem armazenado 65 ampere-hora, se você dividir pela corrente, você cancela aqui, ampere com ampere, 65 horas de duração. Lembrando que essa não é a quantidade de energia disponível, essa é a quantidade de energia armazenada. Ela duraria 65 horas se eu esgotasse totalmente a quantidade de energia armazenada. Mas, para efeito de utilização, vou adotar apenas 50%. Então, vamos usar metade, daí dividindo por 2 aqui, então temos 32 horas e meia. 32 horas e meia de utilização disponível. A lâmpada pode ficar ligada, acesa, 32 horas e meia. Muito bem. Agora, um outro exemplo. Se eu pegasse essa mesma bateria de automóvel de 12 volts, 65 ampere-hora, e eu ligasse um LED, alimentando um LED. Então, vamos colocar aqui um resistor, obrigatoriamente tem que ter uma forma de controle de corrente para o LED. Não imagine a seguinte situação, seria uma situação errada. Cada LED vermelho, o laranja, amarelo, ou âmbar, o verde, nessa faixa do vermelho até o verde, a tensão prevista para encontrar nos terminais do LED, com uma corrente de cerca de 10 mA, é de aproximadamente 2 volts. Então, talvez você imagine, se você pegar 6 LEDs e ligar em série, que você pode ligar, então, esses 6 LEDs em série direto na bateria, de 12 volts. Não pode. Não faça isso. Não faça isso por causa da curva do LED. Você nunca terá certeza em que ponto exatamente da curva você está trabalhando. Então, por exemplo, aqui, 2 volts para um LED verde, ele pode estar em 10 mA de corrente, mas também pode estar em 20. É uma questão apenas de frações de volt. Então, numa tensão aqui, por exemplo, de 2,1 volt ou 1,9 volt, isso pode provocar uma grande variação aqui de 5 mA até 20 mA, por exemplo, e acima disso, queimar o LED. Então, nunca um LED deve ser ligado diretamente na fonte de tensão. Nunca. Sempre deve ter uma forma de controle da corrente. Então, se você vai ligar LEDs em 12 volts, não ligue 6 LEDs, porque se você ligar 6 LEDs, você não sabe qual é exatamente a diferença que vai sobrar para provocar uma queda de tensão, para controlar a corrente. Então, ligue apenas 5, por exemplo. Então, seriam aproximadamente 10 volts, você ainda tem 2 volts para colocar um resistor e determinar qual o valor da corrente que vai passar pelo LED. Então, isso aqui é a curva para mostrar por que não se deve ligar um LED direto numa fonte de tensão. Então, aqui, no meu exemplo, eu vou usar um LED vermelho, que a tensão entre anodo e catodo dele é de aproximadamente 2 volts, é o que os manuais chamam de VAK, voltagem de anodo para catodo. Ainda que a expressão voltagem esteja errada. Não é voltagem, é tensão. Mas como o mundo todo adota isso, nós não vamos ser diferentes, sabendo que está errado. Então, a tensão de anodo para catodo, de aproximadamente 2 volts,
então você vai encontrar nos manuais, o arroba, sob as condições de 10 mA de corrente. Eu vou usar isso daqui como exemplo, né? Se um LED vermelho estiver sob o regime de uma corrente de 10 mA, que a tensão dos terminais deles são de aproximadamente 2 volts. Então, usando isso, significa que do anodo para o catodo vai ter uma diferença de potencial, uma DDP, uma diferença de potencial de aproximadamente 2 volts. A diferença de potencial da bateria, a DDP, a diferença de potencial da bateria, é de 12 volts. Mas essa tensão daqui é a tensão da fonte de energia. Essa tensão daqui é uma queda de tensão, é a expressão que nós usamos. Então, aqui há uma queda de tensão, aqui há outra queda de tensão e aqui é a fonte de energia. Então, daqui para cá, você tem um potencial de mais menos 12 volts. Daqui para cá, você continuará tendo um potencial de 12 volts. Só que a soma deles, das quedas de tensão, resultam igual à da fonte de energia. Então, 2 volts aqui significa que no resistor vai aparecer uma DDP de 10 volts. 2 volts mais 10 dá os 12 volts daqui da fonte. Muito bem. Então, eu já sei que no resistor a tensão deverá ser de 10 volts. Eu já sei que a corrente que passa no circuito é de 10 mA. Então, a corrente de 10 mA, ela circula do positivo para o negativo, passando pelo resistor e pelo LED. Muito bem. Quando ela passa pelo LED, deixa uma queda de 10 volts. Como a fonte tem 12, então deixou um restante de 10 volts aqui. Com esses dados aqui, a corrente que passa pelo circuito, passa pelo resistor, passa pelo LED, vinda da bateria. Então, você tem o valor desse resistor, a tensão nos terminais dele, dividida pela corrente que atravessa o resistor. Então, 10 por 10 dá 1, volt dividido por miliampere, isso dá quiloohm direto. K minúsculo, ômega maiúsculo. Eu falei ômega maiúsculo para lembrar. Esse aqui é o ômega maiúsculo, esse aqui é o ômega minúsculo. O ômega maiúsculo é usado para representação da medida de resistência elétrica e o ômega minúsculo é usado para frequência angular, radianos por segundo, 2πf, né? Usado em física, no modo geral, eletrônica, eletricidade, telecomunicações, né? E frequência angular mecânica também, não só elétrica. Então, o resistor de 1 kΩ. Então, se eu colocar um resistor de 1 kΩ, então, se eu montar na bateria, fazer um esboço aqui, um terminal, outro terminal da bateria, 12 volts, eu ligo no LED, não importa aqui a sequência, não importa se o resistor está antes, o LED depois ou ao contrário, o importante é que os dois estejam em série. Então, aqui eu vou colocar o resistor de 1 kΩ, logo depois o LED, o lado que vai para o negativo da bateria é o catodo é o lado do LED que tem aquele corte aqui, o chanfro. Então, aqui está o corte do LED, aqui está o corpo do LED. Quando você liga o catodo no negativo, o anodo através do resistor, ou o resistor através do resistor está ligado no positivo, então o LED acende. Nesse circuito aqui, um LED vermelho vai produzir uma corrente de 10 mA. 10 mA. Determinado pelo LED, que vai reter 2 volts de diferença potencial, e pelo resistor, que acabou de ser calculado aqui, 10 mA. Muito bem. Quanto tempo esse LED pode ficar aceso se a bateria for de 65 ampere-hora? Então, vamos lá.
quanto tempo aquele LED pode ficar ligado na bateria? Então, vamos fazer a conta. 65 ampere-hora, a corrente de 10 miliampere, a vírgula está aqui, eu ando a vírgula 3 casas, então 0,0,10 ampere. Passei de miliampere para ampere. Então, 0,01 ampere, uma corrente de 10 miliampere. Então, se eu dividir aqui por 0,01 ampere, o que vai acontecer? Corta ampere com ampere, então agora restam apenas a quantidade de horas. Dividir por 0,01 é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, aqui é 10 elevado a menos 2, passando para cima, vira 10 elevado a segunda, que vale 100. Então, dividir por 0,01 é o mesmo que multiplicar por 100, ou seja, 1 dividido por 100 é igual a 0,01. Então, vamos lá, multiplica por 100, 6500 horas. Isso aqui é o total de horas que ele poderia ficar ligado, mas é a quantidade de energia armazenada. Não é o que você pode dispor. Você só pode dispor metade. Então, 3.250 horas. Se você dividir isso por 24 horas, você acaba descobrindo quantos dias e quantas horas restantes o LED pode ficar aceso. Ok? Então, vamos passar para mais um. Aqui, então, eu vou botar um outro exemplo, uma bateria de 12 volts, 65 ampere-hora, um LED branco, um resistor, um LED branco. Os LEDs, na sua maioria, eles têm as seguintes diferenças de potenciais. O vermelho, depois o laranja, o âmbar, o amarelo, verde, azul e branco. O branco não é um LED só, ele é a composição de pelo menos 2 LEDs, mas do vermelho até o verde, o âmbar, para quem não sabe, o âmbar é uma cor intermediária. O âmbar é uma cor intermediária entre o laranja e o amarelo, né? Mais ou menos isso. Então, aqui eles têm aproximadamente 2 volts de diferença de potencial. O LED azul, a diferença de potencial pode ir de 3 volts a 3,5 volts. E o LED branco, 4,5 volts. 4,5 volts. Então, eu vou usar aqui 3,5, vou usar 4,5 para o branco. Então, quando passa uma... Isso ficou faltando especificar, sob uma corrente de 10 miliampere. Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui. Aqui, então, uma diferença de potencial, um LED branco, 4,5 volts, 4,5 volts. Então, para 12 volts, são 7,5. Então, a diferença, 7,5 volts, será a DDP, a queda de tensão no resistor, com uma corrente de 10 miliampere, que foi especificado aqui, que eu estou usando. Você pode usar outro valor de corrente para botar mais brilho, por exemplo, botar 20 miliampere. Aí bastaria reduzir o resistor à metade, o que nós vamos calcular aqui.
Então, o valor do resistor vai ser 7,5 volt dividido por 10 miliampere. Então, volt por miliampere dá quilo K minúsculo, ômega maiúsculo. Então, 7,5 por 10 dá 0,75 quiloohm. 0,75 quiloohm, isso significa, anda a vírgula 3 casas para lá, então 750 ohms. Pronto. Nas séries, normalmente, nas lojas de eletrônica, não tem um resistor de 750 ohms, mas existe uma série que tem 75, 750, 7.500, existe. E também, se não tiver como encontrar, é possível colocar algum valor próximo, não tem não tão próximo, né? A corrente aumentaria muito ou baixaria muito. Então, os valores comerciais mais comuns são 680 ohms ou 820 ohms, né? Abaixo e acima. Muito bem. Então, aqui, observe que com uma corrente de 10 mA, eu fui obrigado a colocar um resistor de 750 ohms. Mas veja que para 65 ampere-hora, dividido pela corrente de 0,01 ampere, tanto faz. Não importou se o LED era vermelho ou se o LED é branco. O que de fato fez importância, resultou importante, foi o fato que eu estabeleci a corrente de 10 mA. Tem maneiras de se aproveitar melhor essa energia, já vou mostrar. Então, mesma coisa aqui, isso aqui vai resultar em 65.500 horas, perdão, 6.500 horas, né? Então dá 3.250 horas de uso, né? 50%, ele poderia ficar aceso. Agora, veja o seguinte, parte da energia da bateria está sendo desperdiçada sob a forma de calor no resistor. Sobraram aqui 7,5 volts com uma corrente de 10 mA circulando. Então, repara que a quantidade de energia que está sendo desperdiçada no resistor é muito maior do que a quantidade de energia que está sendo produzida de luz no LED. Claro que o LED gera calor também, mas é muito pouco. Então, se você fizer o produto 4,5 volts vezes 10 mA, isso dá 45 miliwatts de potência. Se você fizer o produto 7,5 volts vezes 10 mA, isso dá 75 miliwatts. Então, você tem no LED, produzindo luz, 45 miliwatts de energia. E tem no resistor, jogando calor para fora, 75 miliwatts. Mais energia jogando fora do que aproveitando. Então, pode-se chegar a uma conclusão aqui de colocar... Sim, aqui mantém. Para encerrar, vamos colocar aqui um resistor, 2 LEDs, (12 volts, 65 ampere-hora), 2 LEDs brancos, quase que uma lanterna, né? Então, 2 LEDs brancos, um resistor. Vamos ver o que vai acontecer. Cada LED branco com uma diferença de potencial de 4,5 volts, 4,5, e o outro também 4,5. Total de tensão nos LEDs, 9 volts. Olha só o que vai acontecer. Quando eu fizer passar por aqui uma corrente de 10 mA, porque esses 4,5 volts são sob a condição de corrente de 10 mA. Então, eu tenho aqui 90 miliwatts. Ora, mais do que o dobro do que estava antes para o LED, né? E aí, em vez de 75 miliwatts de desperdiçado no resistor, 4,5, 9 volts para 12, faltam 3 volts que vão ficar aqui,
E com a corrente de 10 mA passando pelo resistor, teremos 30 miliwatts desperdiçado de calor e 90 miliwatts aproveitado aqui. Não daria para colocar mais um LED branco, porque tem disponível apenas 3 volts, mas seria até viável colocar um LED verde, por exemplo, aqui, né? Usar mais 2 volts e deixar apenas um no resistor e calcular o resistor em função desse 1 volt que sobraria. Mas vamos terminar aqui, então. O resistor seria de 3 volts dividido por 10 mA. Então, isso aqui resulta 3 dividido por 10, 0,3 kΩ, K maiúsculo, perdão, K minúsculo, ômega maiúsculo. Isso dá um resistor de 300 ohms. 300 ohms. O resistor próximo a 300 ohms é o 270 ou 330. Não tem nenhum resistor de 300 ohms nas séries de resistores comerciais. Muito bem. Novamente, eu tenho agora aqui 10 mA, então eu tenho 65 ampere-hora dividido por 0,01 ampere, cancela aqui, e novamente 6.500 horas com 3.250 horas úteis. Só que agora eu tenho 2 LEDs iluminando. Olha que vantagem em relação ao anterior. Então, na hora de se fazer algo desse tipo, né, colocar LED para iluminação, isso deve ser levado em conta. É claro que existem recursos muito melhores hoje em dia para controle de corrente de LED. Existem circuitos integrados fazendo chaveamento eletrônico que ajustam a largura dos pulsos, ligando e desligando um transistor, e pela média da largura do pulso, é o que se chama de modulação em largura de pulso, PWM em inglês, usando essa média de ajuste da largura do pulso, controla a corrente média no LED. E com isso, praticamente não há desperdício. Esse tipo de fonte chaveada controlando o LED, o rendimento da fonte chaveada chega a quase 100%, 98%, 99% de rendimento. Então, esse desperdício de energia no resistor, modernamente, não faz sentido, né? Se a finalidade é fazer a bateria durar muito, né, controla-se a corrente e não há o desperdício de energia no resistor. Então, óbvio que vai durar muito mais, né? O tempo de duração da luz acesa, útil, né? Ok. Com isso, eu encerro esse exercício e agradeço a assistência e vamos em frente.